Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco do Teorema de Fubini para regiões mais gerais. Essa aula vai ser enunciado e depois a gente vai montar a integral de duas formas diferentes. Ao invés do caso da integral dupla, que a gente dividiu em tipo 1 e tipo 2, o que a gente vai falar na integral tripla é como montar diretamente, explicando cada um dos pedaços, ao invés de fazer tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5 até 6, né? Então, a ideia é o seguinte, vamos explicar todo o resultado de forma devagar. Seja sigma uma função que vai de k para R3 por reais e vamos trabalhar com contínua para toda a função ser integrável, não ficar exagerando na quantidade de hipóteses, em que k é essa região aqui que eu vou explicar um pouco mais tarde. Tá aí que está entre A e B, o y está entre G1 e G2, onde o G1 são funções de AB por reais, e o H e o Z está entre H1 de xy e H2 de xy, onde o HI são funções de duas variáveis e eu não quero ficar falando muito, pelo menos por enquanto, do domínio do HI. Daqui a pouco eu menciono quem é. Tá? Essencialmente é a região formada por isso aqui. Mas enfim, qual é a ideia? O que diz o teorema de Fubini? Olha, temos o AB, G1, G2 e H1 e H2. O que o teorema de Fubini diz é que a integral sigma de x, y, z dv vai ser igual a, primeiro, o z está entre H1 e H2. Então vamos integrar em z. Depois, sumiu com a variável z, só sobra o x e o y. Agora vamos sumir o y, G1 até G2. E o dx vai de A até B. Esse é o teorema, tem que fazer conta, tudo que tem direito. Mas olha como que funciona o procedimento, depois a gente vai fazer um exemplo. O z, essa primeira integral, ela some com z e só funciona o xy. A segunda some com y e a terceira some com x. Isso aqui tem que dar um número. Bom, só para a gente ter uma ideia geométrica do que está acontecendo é o seguinte. Primeiro a gente vai desenhar, eu gosto de desenhar sempre o G1 de x e o G2 de x. Eu já estou desenhando projetado, ou seja, aqui está o G1 e o G2, eu peguei essa figura e coloquei aqui dentro. Projetado. O que eu estou fazendo também é considerar esse gráfico aqui como H1 e esse gráfico aqui como H2. Eu estou pedindo que H1 seja menor ou igual a H2 e, claro, o G1 menor ou igual a G2, para ficar um acima do outro. Né? Então, o que está acontecendo é o seguinte. Olha como está funcionando o teorema de Fubini. Para cada xy aqui dentro, tá? Ou seja, eu fixo o meu xy e faço primeiramente o z variar. É isso que está dizendo a integral. Então, para cada xy fixado, o meu z varia daqui até aqui. Ou seja, varia de H1 de xy até H2 de xy. Essa vai ser um pouco a região K. Ou seja, para cada xy dentro dessa região aqui, o meu z varia de daqui até aqui. E o que eu estou fazendo essencialmente é, como eu estou integrando em relação a z, eu vou pintar essa região de forma vertical. Ou seja, para cada ponto que eu tomar, eu pinto verticalmente daqui até aqui. Eu traço um segmento que liga o H1 até o H2, vertical. Bom, então a gente vai integrar de H1 até H2. Só que aqui a gente marcou um monte de pontos. O que a gente vai fazer também é pintar a sombra. Então, para cada x fixado, o meu y varia de G de 1 até G2. Para cada x fixado, vai de G1 até G2. Ou seja, o que está acontecendo é que depois que você integra em relação a z, fica uma integral dupla sobrando. Integral dupla que faz, essencialmente, a gente monta a integral como a gente conhece. Vai pintando, no caso a gente escolheu pintar verticalmente. Fez o y variar primeiro e o x fixado. Tá, poderia inverter dx dy? Pode, só mexer um pouco na região K e tudo que tem direito. Pode inverter dz e dy? Claro que pode, só o x e o y, z, quando estamos em R3 e em geometria analítica, uma variável não é mais importante que a outra. Quando a gente trabalha com função, ok, a gente bota z em função de x e y, mas aqui a gente está integrando regiões de R3. Então, a ordem disso aqui depende muito do que a gente quer fazer e o que a gente quer integrar. Então, muitas vezes, olha, como que a gente fala? Integra em relação a z e depois vira uma integral dupla, e que a gente faz exatamente a região sombreada. Na região sombreada, é interessante dar um nome, vamos chamar esse conjunto aqui de K2,
E, bom, podemos escrever o teorema de Fubini, e eu gosto desse jeito, porque ele dá um ar de... que o teorema de Fubini que a gente vê integral dupla, parece que são vários casos. Não, é um só. O teorema de Fubini diz, ó, é como se fosse, eu consigo reduzir uma ordem da integração. É como se a gente fizesse um produto cartesiano, a gente garante como montar o teorema de Fubini. Mas, enfim, é só para dizer que é a integral dupla de K2, H1 até H2, e integramos em relação a Z vezes dA. Essa é a ideia. Mas, enfim, como a gente vai fazer, só para explicar um pouco, vamos fazer um exemplo. Vamos começar de uma região bem simples. Normalmente, dependendo da região, a gente fala região limitada, não sei o quê, por tal função, e manda montar a integral. Então a ideia é o seguinte, pega a função sigma xyz e calcule a integral tripla de k de sigma x dv, em que o k é essa região aqui. No primeiro octante, ou seja, primeiro octante x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero e z maior ou igual a zero, ou seja, eu estou sempre nessa parte x, y positivo e z positivo. E pelo plano x mais 2y mais z igual a 2. O plano ele é inclinado desse jeito e tem que passar pelo ponto 002, 200 e 010. É só mexer aqui e olhar que vale. E o que acontece é que essa região sombreada aqui, ela se torna esse triângulo aqui. Que a gente sabe a equação, basta substituir z por zero. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Substituir z por zero aqui, tá? Então é o que a gente vai fazer, montar a integral tripla. Eu vou fazer de duas ordens e depois eu vou calcular uma delas, que é o caso... Vou primeiro integrar em relação a... Vou escolher outra integral. Mas enfim, vamos só explicar um pouco. O que está acontecendo é o seguinte, para cada... Vou me montar primeiro pintando verticalmente. Para cada xy fixado, o meu z varia desse triângulo aqui, a parte interna, até tocar nesse plano. Então o que está acontecendo é que quando a gente vai montar a integral da função z, eu vou primeiro integrar em relação a z, depois eu escolho se eu vou escolher em y ou x, mas olha, para cada z fixado, para cada xy fixado, o meu z varia daqui até aqui. Ele varia do z igual a zero, ou seja, esse plano z igual a zero, que está aqui embaixo, até z igual a esse plano aqui de cima, que a gente tem que ter o trabalho de isolar. Que é a função que está em cima, 2 menos x menos 2y. Agora, depois que a gente integrou em relação a isso, a gente escolhe como que a gente vai pintar essa região. Tá? Essa aqui é a nossa região K2 e a gente vai integrar. Quando a gente vai integrar, olha só o que a gente pode fazer. Eu vou pintar também verticalmente. Então, o que acontece é o seguinte, agora a gente vai fazer o y variar. Para integrar em relação a y, então o meu y vai variar de 0 até... Não, eu vou preferir fazer o x variar. Eu vou pintar horizontalmente. Então, deixa eu trocar aqui por dx. Então, o meu x vai variar de 0 até o x vai variar de 0 até esse ponto aqui. Ou seja, para cada y fixado, o meu x varia de 0 até 2 menos 2y. E, finalmente, os y que me interessam é todos os y que estão entre 0 e 1. Essa é a integral que a gente tem que resolver. Mas, professor, eu precisava fazer primeiro dz, dz, dx, dy. Daqui a pouco a gente calcula ela. Mas, professor, eu não quero calcular assim, eu queria calcular de outro jeito. Então, vamos supor que eu quero fazer o seguinte. Eu vou pegar desse plano e pintar horizontalmente essa figura. Se eu vou pintar horizontalmente, eu vou ter que pegar cada ponto desse plano. Então, eu vou ter que pegar o plano xz e considerar o ponto, olha, essa reta aqui, 2, 2. Então, a gente vai considerar a reta, x mais z igual a 2. E o que acontece é o seguinte, se a gente quer integrar isso aqui, montar essa integral tripla, então vamos montar aqui rapidinho e depois eu vou apagar. Então, o que vai acontecer é o seguinte, a gente está pintando horizontalmente, ou seja, para cada xz no plano, a gente vai fazer o y variar de 0 até esse último ponto aqui. Então, fixado xz, a gente sabe que é o xz, só precisamos calcular o y. Então, o y vai variar de 0
até, agora a gente isola o y em função de z e x. 2 menos x menos z, tudo isso aqui dividido por 2 vezes z. Esse aqui é o z, e eu integrei primeiro em relação a y. Agora eu escolho como que eu vou integrar. Isso aqui passa pelo 2, 2, né? Como que a gente vai integrar? Podemos pintar horizontalmente ou verticalmente. Vamos pintar agora verticalmente. Então, para cada x fixado, o meu z ele vai variar de 0 até 2 menos x. E, finalmente, o x que me interessa é todos os x que varia de 0 até 2. Essa integral vai dar igual a essa, tá? Sem fazer conta. Então, o que a gente vai ter que fazer é, essencialmente, decidir uma das integrais para resolver. Bom, eu espero que esteja razoavelmente claro que eu não... Bom, se a gente fosse pensar aqui um pouquinho, o z vai variar daqui, tanto faz qual que a gente escolher, vai ser um pouquinho chato. Aqui vai ter que levar ao quadrado, z ao quadrado sobre 2, que vai dar um pouquinho de trabalho. Então, aqui, pelo menos é z vezes y, eu escolhi aqui dz, dx. Aí, se for z vezes y, fica uma equação um pouquinho mais amigável. Tá? Mas, tanto faz, aí eu acho que aqui tanto faz. Então, vamos fazer essa conta aqui embaixo. Tá? Ou seja, a gente olha qual que é dá um pouquinho menos de trabalho e a gente escolhe uma delas. Mas vai dar trabalho? Vai. Não tem muito por onde escapar, não. Então, isso aqui vai ser igual a integral de quem? Integral de 0 até 2. Deixa eu botar aqui dy. Então, quando a gente integrar em relação a dy, olha só como é que vai ficar. De 0 até 2 menos x. Aqui vai ficar z vezes y, em que o z varia de 0, o y varia de 0 até isso. Então, vai ficar, vou ter que substituir isso aqui tudo. 2 vezes z, menos x vezes z, menos z ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Aí, agora, eu vou botar dz dx. Professor, eu estou olhando aqui que dz vai ter um z ao cubo. O que você faz? Simples. Eu não vou querer fazer o z ao cubo, eu prefiro fazer dx dz. Se eu prefiro fazer dx dz, não tem problema. A gente troca isso aqui por 2 menos z, troca aqui por dx, troca aqui por dz, e vamos fazer conta. E troca aqui por dx dz. Não tem problema. É a mesma ideia, é o mesmo procedimento. Então, o que a gente vai fazer? Vamos integrar isso aqui tudo em relação a x. Quando integra em relação a x, olha... Então, isso aqui vai ficar integral de 0 até 2. Olha, primeiro, aqui tem um z. Aqui vai ser z vezes x. Tá? Vou só fazer uma rascunho aqui. Isso aqui vai ser 2 vezes z vezes x, por exemplo. Em que o x é... Opa! Eu esqueci de inverter aqui. 2 menos z. Em que o x vai de 0 até 2 menos z. Então, substitui o x por 2 menos z. Então, ó, substituindo o x por 2 menos z, vai dar... Deixa eu já fazer essa continha. 4z... 2 menos, isso aqui eu vou substituir por 2 menos z. Menos 2z ao quadrado. Então, eu fiz a primeira. Aqui vai dar x ao quadrado sobre 2 vezes z, em que a gente vai ter que substituir o x por 2 menos z. Então, vai dar menos 4, 2 menos z, 2 menos z ao quadrado é 4, menos 2 é menos 4z, mais z ao quadrado, tudo isso multiplicado por z, e isso aqui tudo ainda dividido por 2. E, finalmente, o z ao quadrado fica z ao quadrado x. Então, vai ficar menos z ao quadrado vezes 2 menos z. dz. E isso aqui tudo, não esqueça desse 1/2 aqui. E fazendo essa continha, eu vou pegar esse espaço aqui, só para deixar tudo feito. Então, isso aqui vai dar 1/2 vezes a integral. A integral não, vamos já integrar isso aqui tudo. A integral dessa expressão aqui toda é, olha, 4z é 2z ao quadrado. Deixa eu ver se eu posso melhorar a expressão. Se eu posso melhorar, por que não, né? Vamos melhorar essa expressão. Vai dar 1/2 da integral de 0 até 2. Agora sim. Então, olha, primeiro, vou pegar o termo que... tem termo constante? Não tem termo constante, tá? Todos dependem de z. Então, olha só, primeiro tem o 4z aqui. Esse 4z, aqui não tem z,
tá? Que é z ao quadrado e z ao cubo. E aqui tem o z, e aqui vai ter o 2z. 4z menos 2z, tá? Ou seja, eu vou pegar esse e esse vezes z, vai dar 2z. Agora vamos pegar o termo de z ao quadrado. Então aqui temos o menos 2z ao quadrado, aqui temos o mais 2z ao quadrado, tá? Menos 2, 4 dividido por 2. Tá? Então aqui, isso aqui cortou com esse, e o z ao quadrado daqui, que temos menos 2z ao quadrado. A gente vai fazendo. E finalmente temos o z ao cubo. Quem é o z ao cubo? Temos esse z ao cubo aqui, menos z ao cubo sobre 2. E também temos esse mais z ao cubo. Então, menos z ao cubo sobre 2 mais z ao cubo é mais z ao cubo sobre 2 dz. E agora sim ficamos essa integral que espero que não seja difícil resolver. Então vai dar 1/2 vezes z ao quadrado menos 2z ao cubo sobre 3 mais z à quarta dividido por 8. Deixa eu apagar isso aqui. E, finalmente, isso aqui vai dar igual a... Agora, em que z é igual a 0 até z igual a 2. E essa integral a gente dá... Aí só fazer a substituição, né? Quando z é igual a 0, some. Quando z é igual a 2, 4. Isso aqui vai dar 16 terços. Deixa eu só botar em amarelo que é melhor. Isso aqui dá 4. Isso aqui dá menos 16 terços. E isso aqui vai dar 2. Tá? Quando z é igual a 2. Então, isso aqui vai dar 4 mais 2, 6. 6 menos 16 terços dá 2 terços. 2 terços vezes dividido por 2. Essa conta aqui toda, depois fazem com cuidado, mas a resposta é 1 terço. Então, basicamente é isso. É conta? Mas muitas vezes, como que eu queria deixar um pouco claro nessa aula, é que a ordem pode facilitar bastante as contas. Pode limitar, você não tem que fazer 1 elevado ao cubo, tem que decidir qual é a ordem. Então, é bom a gente ter o problema das simetrias e decidir qual o teorema de Fubini usar. Como que a gente decide? Olha a expressão e vê qual é que é mais simples. Ah, eu não quero usar, eu quero fazer conta. Também pode ser, mas a ideia é ser um pouco esperto no tipo de região que a gente vai montar do teorema de Fubini. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.